Olá, salve, salve, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, Canoeiro da Arte. Eu sou o professor Pedro, estou aqui mais uma vez para falar de arte para vocês, um assunto muito importante. Daqui a pouco nós vamos falar sobre o assunto. E antes de falar do assunto, você que é novo no nosso canal, se inscreva, né? Basta você clicar na palavra inscreva-se e aí você já estará inscrito no nosso canal. É muito importante para nós o crescimento do nosso canal. Deixe o seu comentário, deixe o seu like. Dê o seu joinha de positivo aí para nós crescermos muito mais no nosso canal. Vamos ao nosso assunto. Roda a nossa vinheta. Arte brasileira, período colonial, pintura, escultura e arquitetura. Para começar a nossa videoaula de hoje, nós trouxemos aqui um pequeno desafio para vocês. Trouxemos 3 imagens. Quais dessas imagens você considera arte colonial brasileira? Por Franz Post, de 1651, olha a data. A Casa Amarela, de Vincent van Gogh, de 1888. E a Igreja de São Francisco de Assis, Ouro Preto. Então nós temos aqui 3 imagens. Gostaria que vocês observassem, olhassem, analisassem e escolhessem uma ou duas, ou se as 3 imagens elas são da arte colonial brasileira. Vamos lá? Vamos ver quais são, qual é. Então você que escolheu essas 2 imagens, então essas imagens são consideradas arte colonial brasileira. O detalhe das obras, a arquitetura da igreja aqui, arquitetura barroca, né? E uma pintura da arte colonial brasileira. Aqui nós temos mais uma pintura, uma imagem de pintura, aqui do período colonial brasileiro, da arte colonial brasileira. Vamos começar o nosso assunto, falar da introdução à arte brasileira, a arte colonial brasileira. A arte colonial brasileira é toda a produção artística realizada no período do Brasil colônia. Então, na história da arte, este período se estende aproximadamente do ano de 1500 a 1822, período de praticamente mais de 3 séculos, né? Foi um período bastante longo, né? E percorreu esse período do Brasil colônia. E aí, dentro desse período colonial, né, nós tivemos a arte colonial brasileira. Tivemos pinturas, a arquitetura e a escultura como destaque maior, né, da arte brasileira. O Brasil transformou-se em colônia de Portugal depois da chegada de Pedro Álvares Cabral. E eram feitas construções simples, como as feitorias, várias vilas, engenhos de açúcar, como representação da arte. Então aqui nós temos imagens de uma obra de arte de pintura, né, que representavam muito, né, o trabalho naquela época do período colonial do Brasil. E a cana-de-açúcar, ela era muito importante nesse contexto de matéria-prima, de lucros que geravam lucros para a economia, o poder econômico do Brasil. Nós temos aqui 2 imagens da pintura, né, que representava bastante o trabalho do artista, né, mostrando o trabalho da cana-de-açúcar, né, no dia a dia do trabalho da matéria-prima, né, para extrair a matéria-prima no período colonial brasileiro. A pintura, em 1624, quando o trono português ficou sob o domínio dos espanhóis, os holandeses, sob o comando de Maurício de Nassau, invadiram o Brasil, onde permaneceram por 24 anos. No período de 24 anos, né, os holandeses invadiram o Brasil e permaneceram. Um dos pintores
muito importante dessa época foi Franz Post, 1612 a 1680. Ele deixou para deixou 150 pinturas retratando a mata, a cidade e os engenhos. Tudo com muito detalhe e visto de longe. Então ele observava bastante detalhe, mas sempre visto de longe, né? Aproximava muito o olhar dele, os detalhes, mas sempre abrangendo toda a paisagem, mas sempre vista tendo uma panorâmica meio que de longe. Diferente de Albert Eichholt, de 1610 a 1665, que ele pintava frutas, verduras, objetos, naturezas mortas, né? Pintava o índio, pintava o caboclo, o negro, pintava também os mamelucos, né? Ao contrário de Post, o Albert ele procurava pintar as figuras vistas de perto, né? Com mais detalhes minuciosos. Ele mostrava mais esses detalhes com mais clareza, né? Ele ia buscar mais próximo esses detalhes. E aqui nós temos a dança do Post, né? E nós temos aqui o Albert, a natureza morta, né? Com bananas, goiaba e outras frutas tropicais. Percebe-se aqui os detalhes da pintura dele, né? A preocupação de mostrar a folha, as frutas cortadas, enfim, os detalhes da sombra, toda essa característica que mostrava a diferença dele para o outro artista. Ele era mais detalhista. A arte barroca. Bom, vamos falar um pouco da arte barroca. A arte barroca ela foi muito importante, uma das artes mais importantes nesse período, né? A arte barroca ela se desenvolveu entre o século XVI até o século XVIII, né? E a Igreja Católica ela foi uma grande financiadora da arte desse período. Grandes construções financiavam, né? Grandiosas construções de igrejas repletas de ouro e esculturas de santos católicos. Então, a importância da Igreja Católica nesse período colonial da arte barroca, ela foi muito importante, né? E até hoje nós temos detalhes, né, históricos, monumentos históricos desse período da arte barroca através da Igreja Católica no Brasil. Como, por exemplo, a Igreja de São Francisco de Assis, em Ouro Preto, Minas Gerais. Nós temos aqui um detalhe bastante lindo, né, detalhe da igreja, né, uma panorâmica da igreja de Ouro Preto, né, São Francisco. E os detalhes da igreja, tanto por fora quanto por dentro, marcam uma época do Brasil colonial, essa época do Brasil colonial da arte colonial. Então mostra a importância desse período aqui no Brasil da arte barroca. Os artistas barrocos brasileiros, Francisco Lisboa, o popular Aleijadinho e o mestre Ataíde, na região de Minas Gerais, são os nomes que mais se destacam nesse cenário. Então eles foram muito importantes nesse período. Esses artistas, como eu falei, grandes artistas, grandes mestres da arte barroca, eles se destacaram bastante e eles são lembrados, né, são artistas que são lembrados até hoje pela cultura, por deixar marcos, né, da arte barroca aqui no Brasil. As características da arte barroca. Bom, as características da arte barroca, elas destacam-se, né, os temas religiosos, né, e a riqueza nos detalhes das formas, como eu falei e mostrei para vocês ainda agora há pouco. Na pintura e na escultura, são nítidas as expressões dramáticas dos seus personagens. E nas pinturas, nota-se a preferência pelas curvas e contornos em detrimento das figuras geométricas, e acresce a importância da luz e o jogo de luz e sombra,
que é muito importante, foi muito importante para destacar essa obra, esse período colonial da arte barroca no Brasil. Então se destacava bastante as figuras principais pela luz, né? E o contraste da sombra, né? Como fundo, né? Com pano de fundo para mostrar, destacar e deixar mais importante o marco dessa característica da arte barroca brasileira. Vamos falar agora um pouco da arquitetura. Bom, os primeiros edifícios sacros do Brasil foram erguidos no século XVI. A característica da arquitetura do período barroco era se colocar perto do povo, então eles procuravam construir as construções, né, os monumentos, construir os monumentos que o povo pudesse conhecer e ficar mais próximo da arte naquele período. A escultura do período colonial se sobressaía pelo estilo próprio que eliminou qualquer proximidade com a escultura barroca europeia. Se evidencia especialmente a dramaticidade e a teatralidade das expressões, o movimento e exuberância das formas. Então aqui nós temos algumas características, né, algumas imagens da escultura barroca, né, da arte colonial, totalmente diferente da arte europeia. Isso foi muito importante para o Brasil, para criar o seu próprio estilo, né? Os artistas buscaram criar, né, uma ideia de mostrar que a arte brasileira também poderia ser importante nessa construção da nossa cultura. Então espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula de hoje. Falamos um pouco sobre a arte brasileira no período colonial, né? Isso foi muito importante para a construção da nossa cultura, né? A arte colonial, ela deixou muitos monumentos históricos, deixou obras de arte, né? Grandes artistas, né? Que fazem parte e fizeram parte, né? E ainda fazem parte da nossa arte, né? Nessa construção dessa arte miscigenada brasileira, que é muito importante para o crescimento da nossa cultura e do ser humano. Então, um abraço para você e até a próxima.